Bom dia, Shalom. Passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração, porque a palavra primeiro vem para a minha vida. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração ainda continua no estudo da parábola do semeador. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho da palavra, da semente que caiu sobre a beira do caminho. E nós vamos falar sobre uma pessoa que está dentro da palavra do Senhor, que é o Bartimeu, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Bartimeu. Ele estava sentado na beira do caminho, né? Louvado seja Deus. Quando Jesus o chamou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra que se encontra, ela tem em Mateus, tem em Lucas, mas eu vou ler aqui em Marcos. No capítulo 10, no versículo 46 ao 52, diz assim a palavra do Senhor. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus, palavra do Senhor. Glorificado e exaltado é teu nome, meu Rei. Aleluia. Glória a Deus. Estamos falando sobre a parábola do semeador. E nós vemos aqui nesta passagem a vida de Bartimeu, né? A vida de Bartimeu, filho de Timeu. Louvado seja Deus. Ele era um cego e estava sentado à beira do caminho. Louvado seja Deus. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando e ele começou a clamar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz aqui no 46 que ele estava sentado, né, à beira do caminho. Louvado seja Deus. E então a palavra do Senhor nos diz que ele estava sentado à beira do caminho. Então ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então nós vemos que Bartimeu, ele estava sentado à beira do caminho, ele não estava no caminho, ele não estava com Jesus, mas ele estava afastado de Jesus. Louvado seja Deus, retirado da presença de Jesus. Louvado seja Deus, porque quando a pessoa está no caminho, então ela quer seguir o caminho de Jesus Cristo, né? Seguir a verdade, é a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus queridos amados, nós não podemos estar na beira do caminho, porque na beira do caminho há uma multidão gritando para que nós paramos, para que nós calamos a nossa boca, para que nós
fechamos a nossa boca, para que nós não venhamos falar do amor de Deus, para que nós não venhamos falar da grandeza do nosso Deus, para que nós não venhamos ensinar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos obedecer a palavra do Senhor. Na beira do caminho há uma grande multidão querendo nos paralisar, querendo nos calar. Louvado seja Deus. E assim estava acontecendo com Bartimeu. Há uma multidão estava junto com Jesus e essa multidão queria calar Bartimeu. Mas Bartimeu calou-se? Não, ele clamou mais ainda. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor diz que ele não se calou, mas ele clamou. Ele clamou mais ainda. Louvado seja Deus. Então, meus queridos amados, quantos têm nos tentado calar nossa boca, calar nossa voz, fazer opressão contra nossas vidas para que nós venhamos se calar, para que nós venhamos parar de falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, falar a verdade, né? A verdade que liberta, porque a palavra do Senhor nos diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que vai libertar nossas vidas? É a palavra do Senhor. Porque nós podemos falar, outro pode falar, expulsar demônio, mas se a palavra de Deus não entrar no coração da pessoa, ela não é liberta. Então, quando ela recebe a palavra de Deus, então ela é liberta. E ali Bartimeu, ele recebeu, porque Jesus, ele mandou chamar Bartimeu. Louvado seja Deus. Porque a multidão queria que ele se calasse, mas ele clamou mais ainda. Louvado seja Deus. E Jesus viu a fé de Bartimeu e falou para os seus discípulos, vai e chama, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai e chama Bartimeu. E foram chamar o Bartimeu, levanta. E ele na mesma hora se levantou. Louvado seja Deus. Ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava dando para ele. Quantas vezes Jesus nos dá a oportunidade e nós jogamos fora? Nós negamos a Jesus. Louvado seja Deus. E Bartimeu, ele não esperou falar duas vezes, mas ele se levantou e tirou a capa. Essa capa é uma capa, quem sabe, é uma capa do medo, a capa da religiosidade, a capa da ignorância, a capa da cegueira, a capa do passado. Quem sabe ele só estava vivendo ali no passado, sentado, se martirizando e mendigando. Louvado seja Deus. E ele lançou essa capa fora, Xaramanaia, aleluia, e foi ter com Jesus, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ele foi ter com Jesus e Jesus o perguntou, o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Porque Jesus ele é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu disse, eu quero ver. Louvado seja Deus. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou. Louvado seja Deus, Jesus está vendo para nós, em nós a nossa fé. Jesus está olhando para nós a nossa posição, a nossa posição e a nossa certeza de querer servir a Jesus. Louvado seja Deus. E nós ter fé, de nós romper a multidão que se coloca contra nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, Jesus, ele viu fé na vida de Bartimeu. Louvado seja Deus. Ele disse, vá, tua fé te curou. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. E Bartimeu, o que Bartimeu fez? Seguiu a Jesus no caminho. Aleluia. Ele se levantou da beira do caminho. No começo ele estava na beira do caminho, mas aqui no final diz, Jesus lhe disse,
vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus o salvou através da fé, amados. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, nós precisamos tomar a atitude de servir a Deus e termos fé. Muitos acham que estão debaixo da graça e vivem debaixo do pecado e acham que já é salvo, mas não é, estão se enganando e muitos religiosos estão mentindo. Louvado seja Deus, e muitas vidas estão sendo enganados, mas aqueles que tomam atitude de servir ao Senhor, de romper a multidão, de jogar a capa fora, não sei que capa que está prendendo a sua vida, de servir a Jesus como deve servir no caminho. Louvado seja Deus, no caminho é o caminho da salvação, louvado seja Deus, no caminho onde você vai falar da palavra de Deus, onde você tem liberdade para falar do amor de Deus, porque Jesus está contigo, louvado seja Deus. Pode surgir multidão, mas quando nós tomamos atitude, aproveitamos a oportunidade, Jesus está de braços abertos para nos socorrer, seja o que for, seja a luta que for, a batalha que passar, a multidão que você tenha que enfrentar, mas você vai seguir em frente, vai seguir pelo caminho da salvação, porque Jesus está segurando em suas mãos. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, Jesus não vai te deixar sozinho, mas Ele vai estar junto com você no caminho, te levando para o caminho da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja santo é o nome do Senhor Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outros deuses, mas somente Jesus. Quantos estão oferecendo tantos deuses para que a pessoa fique confundida, não saber nem discernir da mão direita e da mão esquerda. Mas quando nós estamos com Jesus, nós estamos em frente. Jesus segurando em nossas mãos, Jesus nos dando entendimento, Jesus nos dando discernimento, abrindo os caminhos para que nós passamos, louvado seja Deus, porque o caminho para a salvação, nós vamos encontrar muitos espinhos, muitos pedregulhos, muitas barreiras, mas o Senhor está conosco para atravessar cada uma delas, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Não sei o que está prendendo você. Não sei o que está te impedindo de você servir a Jesus no caminho, mas hoje clama ao Senhor Jesus, fala que você quer seguir Ele de perto, com Ele no caminho, louvado seja Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Jesus é lindo demais, é poderoso demais para guardar o nosso bom tesouro até o dia final. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus e para sempre serás louvado. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, aqui estamos, Senhor, diante do Senhor e mediante a tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, Pai, e não volta para nós vazia, meu Senhor da glória, mas ante a praça para aquilo que ela foi enviada. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor está conosco, Deus, segurando em nossas mãos a cada passo, Senhor. O Senhor nos leva, Senhor, nos segurando em nossas mãos. O Senhor nos leva por passos verdejantes, por águas tranquilas. O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma e guia-nos pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome, aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor, para sempre serás louvado. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me arrancou das trevas
e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Assim eu te peço, Pai amado, pela vida daqueles que vêm ouvir a tua palavra, que vêm aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, esteja com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, guardando, cuidando, protegendo, livrando-nos, ó Deus, de todo mal. Também envia teus anjos, ó Deus, a trabalhar a favor de cada um de nós. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom. Tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.